outro equipamento aqui, outro momento, né? Mas a gente, né, fica com o vídeo já salvo lá no Instagram e no Face, que pode ser visto por todos, tá? Então, eu vou passar a palavrinha para a professora Vanessa, né, que é uma das nossas, né, professoras da Secretaria Municipal, para ela dar uma palavrinha com vocês, né? E ela está lá na Secretaria, né? Por favor, professora Vanessa. Bom dia, estão me ouvindo? Ouvindo sim, vendo não, você está muito baixa. Agora? Ok, Vanessa. Bom dia a todos e todas, estamos aqui, eu e Christian, aqui na Secretaria. A gente não poderia perder um momento histórico como esse, né? Então, professor João Batista, gostaria muito de agradecer a sua contribuição hoje, não só hoje, né? Porque o senhor já contribui faz muito tempo, servindo de inspiração aí para esse grupo. E muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, certo? Essas meninas que estão hoje à frente aí do grupo dão um show nessa formação, que desde 2014 a gente vem pensando, refletindo, construindo coisas novas para a educação física da Rede Municipal de Educação de Natal. Então, a gente só tem que agradecer. Eu estava dizendo que hoje eu não podia deixar de jeito nenhum de participar, e como tem outras atribuições aqui, eu não sei se conseguirei ficar até o final, mas tenho certeza que vai ser uma formação excelente. A gente já está aí com quase 80 participantes, então, assim, parabéns ao grupo e gratidão, professor, essa é a nossa palavra, viu? Saiba que o senhor nos inspira há muito tempo, desde aí, de quando essa turminha estava lá na universidade. Muito obrigada. Meninas, vocês sabem que eu não gosto de quebrar as regras, mas hoje foi necessário, viu? Um beijo aí, uma ótima formação para todos nós. Obrigada, Vanessa. E já que ela, né, passou a bola aí para o professor João, né, já deixo o agradecimento a todos, professor João Batista Freire, né, vou passar aqui um mini currículo, né, que a gente fala mini, mas, né, a gente, né, até ousadia dizer mini, né. Então, o professor João Batista Freire é mestre em Educação Física, doutor em Psicologia Escolar, livre docente em Pedagogia do Movimento, professor aposentado da Unicamp, consultor do Instituto Esporte e Educação, consultor da Universidade de Futebol e autor de alguns livros, né, que muitos aí, né, a gente tem, todos têm, né, dentre eles Educação do Corpo Inteiro e Educação como Prática Corporal. Então, passo a palavra para o professor Batista, né, para ele fazer esse momento de diálogo com a gente. Muito obrigada, professor. Bom dia a todas as pessoas que estão aqui neste encontro, né? Parabéns a vocês por essa iniciativa, né, de formação continuada. Professor profissão de quem estuda, né? Então vocês estão cumprindo aquilo que um professor tem que fazer, que é estudar. Então toda a secretaria devia ter um programa muito intensivo de formação continuada, porque isso é muito necessário. Vocês devem ter percebido que aí no Rio Grande do Norte, quase toda reunião com um número razoável de pessoas tem algum freire no meio, né? Hoje, por exemplo, tem um freire aqui. E é porque a família Freire, o ramo Freire, né, que veio de Portugal, não necessariamente chegou ao Brasil pelo Nordeste, mas por algum motivo se instalaram no Nordeste. Então vários estados do Nordeste, Paraíba, Rio Grande do Norte, Sergipe, Ceará, tem freire. Acho que onde tem mais freire é o Rio Grande do Norte, né? O pai do Paulo Freire saiu do Rio Grande do Norte. E o meu pai saiu do Rio Grande do Norte também, né? Meu pai é de uma... quando ele viveu no Rio Grande do Norte, não existia Anísia Floresta. Hoje tem Anísia Floresta, que é o lugar onde ele nasceu. Mas eu ainda tenho muitos primos e primas morando aí em Natal. Então, eu já morei no Nordeste muitos anos, então minhas raízes são daí, né? Então,
mais ou menos estou em casa. Minhas tias tinham casa de farinha aí perto de Natal. Eu sempre que posso vou a Natal, uma cidade muito bonita. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado por estarem aqui nesse encontro. E vamos falar do nosso tema, né? Vou falar durante algum tempo, depois vou parar de falar, porque não consigo falar tanto tempo assim, e vocês vão interferir, vão criticar, vão, né, falar o que vocês quiserem para conversar comigo, né? Não necessariamente para que eu responda, porque eu sei responder algumas coisas, outras eu não sei. Então, a primeira questão que eu coloco aqui para a gente pensar é por que que a gente estuda, né? Por que que as nossas crianças, nossos adolescentes, nossos adultos vão à escola, né? Por que isso, né? Uma colega colocou um vídeo muito comovente aqui, lembrando o tempo que a gente está passando, né? Uma coisa inédita na história do Brasil, isso nunca tinha acontecido, né? Não que não haja outras doenças que matam muito, mas nós temos sido muito insensíveis a todas elas. E nós, ontem, completando 5 meses de pandemia, nós quebramos aí a marca dos 100 mil mortes. E a gente reagiu a isso como se fosse uma coisa absolutamente normal, né? Um resfriado, uma gripe, pega os brasileiros, mata 100 mil e a gente toca a vida. Sábado eu vi aqui perto da minha casa uma festa, uma balada com 50, 70 pessoas bebendo, sem máscara, se tocando, como se fosse absolutamente normal morrerem tantas pessoas de uma só vez, né? A gente incorporou ao nosso cotidiano, mas a gente já sabe que isso está acontecendo. O que a gente não sabe é por que a gente vai à escola, então. Se depois de séculos de escolaridade, séculos, né? Porque esse regime de escolaridade que a gente vive até hoje começou na Idade Média, lá pelo século XIII. Depois de tantos séculos de escolaridade, nós nos mostramos pessoas insensíveis ao sofrimento do outro, dos mais necessitados. Quem é o mais necessitado? Em tempos de Covid, todos os que contraírem Covid. Fora do tempo de Covid, todos os que precisam mais do que nós, né? E a esmagadora maioria precisa mais do que nós. E aí a gente vai na escola para quê? Para aprender matemática, português, geografia, história. Isso não é real. Isso não está certo, não faz sentido isso. Não adianta aprender matemática se a gente perder a sensibilidade para a vida. É muito mais importante a vida que português, muito mais importante a vida que química, que física, que história, geografia. E só faz sentido aprender química e física, ou história e geografia, se isso nos ajudar a sermos mais sensíveis com a vida no planeta Terra, as vidas humanas e as vidas não humanas, né? Nós não nos importamos com a devastação da Mata Atlântica ou da Floresta Amazônica, ou com a poluição dos mares, do ar que a gente respira. A gente não se importa com isso. Mas essa matemática que eu aprendi na escola deveria ter me ensinado a ter os olhos mais voltados para tudo isso. Eu teria que ter aprendido português para preservar o meio ambiente. Eu teria que ter aprendido história para chorar 100 mil mortes de brasileiros. Então, está valendo a pena ir para a escola para a gente virar isso, né? Recentemente, eu dando uma palestra numa universidade, faz poucos meses isso, um jovem universitário me procurou no final da palestra para elogiar a palestra e dizer que só não concordava com uma coisa que eu falei. Aí eu perguntei o que era. Ele disse que não podia concordar quando eu disse que a Terra era redonda. Falei, por quê? Falei, porque a Terra é plana, professor. É plana? De onde você tirou isso? Aí ele deu algumas explicações toscas assim, isso chama-se negacionismo. Eu recentemente vi uma pessoa dizendo que não acredita que exista essa doença, o Covid, porque nenhum conhecido dela ainda morreu disso.
né? Ela não conhece ninguém. Ela sai para a rua e tudo e não pega, os parentes dela não pegam, isso não existe, isso é invenção. Isso chama-se negacionismo. Ela, por exemplo, não levou em conta que também morrem por ano no Brasil 500 mil pessoas, mais ou menos, de doenças cardiorrespiratórias, cardiovasculares respiratórias. E nenhum conhecido dela morreu disso esse ano. Então ela devia dizer que essa doença também não existe. Isso chama-se negacionismo. É a gente voluntariamente aderir à ignorância. Então, essa pessoa passou 12 anos de escolaridade, ensino fundamental e médio. Ao final de 12 anos, ela nega as boas informações, nega o conhecimento científico, né? Então, nós que estamos na escola temos que repensar isso. O que é que nós estamos fazendo nas nossas escolas? O que é que nossos alunos estão aprendendo? Eu, particularmente, acho que os nossos alunos vão à escola para aprender a viver. As matérias da vida deveriam ser as matérias protagonistas da escola. A grande matéria da escola devia se chamar vida. E aí viriam outras matérias protagonistas, como meio ambiente, saúde, corporeidade, emoção, né? Essas coisas deviam ser protagonistas. E as demais, que são as matérias tiradas da ciência, como a química, a física, a matemática, o português, geografia, história, deviam ser as matérias coadjuvantes. Os alunos não sabem, e os professores, de modo geral, também não sabem, que quando um aluno está aprendendo português, na verdade ele não está aprendendo português, ele deveria estar aprendendo a viver. E isso seria facilitado pela aprendizagem do português. De forma que essa matéria, língua portuguesa, teria que estar conectada com a vida e fazer significado, fazer sentido, ter significado para a vida de cada pessoa que está aprendendo português. Eu nunca deveria aprender matemática se essa matemática não estivesse vinculada a alguma coisa da minha vida de criança, de 7 anos, de 8 anos, de 10 anos, de 12 anos, ou minha vida de adolescente. Por que raios um adolescente pobre de uma favela tem que aprender trigonometria se a trigonometria não for vinculada à vida que ele está vivendo? Não tem sentido nenhum. Nós concordamos com isso, mas a gente não quer fazer diferente. A gente concorda com isso, mas a gente não faz isso. A gente não muda os currículos. Os nossos currículos não são centrados na vida de cada pessoa que é aluna da nossa escola. O nosso currículo é centrado no professor João Batista Freire, no professor Paulo Freire, no professor Leandro Carnal, né, nos doutores das universidades. Está errado. Os currículos deviam ser centrados no Joãozinho, no Pedrinho, na Eliana, na Diana, na Ana, que são os nossos aluninhos das escolas. E eles são crianças, né, ou são adolescentes. E eles moram num bairro rico ou moram numa favela. Moram no Rio Grande do Norte ou no Rio Grande do Sul. A gente tem que reinventar os nossos currículos para que eles passem a ser queridos pelos nossos alunos. Eles têm que ser queridos. Eu sou professor de esportes e o meu currículo é muito querido pelos alunos. Eles chegam lá, tem uma bola, tem um monte de material, eles adoram aquilo ali. É um currículo querido. Mas aquilo é brincadeira, então não é levado a sério pela sociedade. Né? E o tema que vocês colocaram hoje aqui, vejam o tema que vocês colocaram, o jogo e o lúdico. Tudo que vocês fizerem na escola, que for brincado, faz sentido para as crianças. Tudo que é brincado faz sentido. Todas as coisas, quando são brincadas, no caso das crianças, têm significado. Por quê? Porque a brincadeira é o meio ambiente da vida de uma criança. Eu tenho um neto de 14 meses de vida e tudo que ele faz na vida é brincar e ele nem sabe que ele está brincando. Ele não precisa dizer que está brincando, porque brincar é a vida dele. E nunca mais, em toda a vida dele, ele aprenderá tanto quanto nesse comecinho de vida pré-verbal.
Nunca. E eu não estou falando porque eu olho o meu neto, eu estou falando porque os grandes estudiosos da matéria disseram isso. Nunca se aprenderá mais como nesse começo de vida. E é tanta brincadeira que nem precisa dizer que está brincando. A vida é essa brincadeira. Será que a pedagogia, será que as ciências da educação não param para desconfiar que se o período em que a gente mais aprende na vida é o período em que a gente mais brinca, a brincadeira, ou como se quiserem chamar de jogo, deveria ser o centro em torno do qual seria o meio ambiente da nossa escolaridade, mas não. Poucas coisas serão mais combatidas a partir do início do ensino fundamental que o lúdico. Né? Aliás, poucas coisas na vida de todos nós será mais reprimida que o lúdico. Quantas vezes vocês ouviram a frase, menino, para de brincadeira, fica quieto, se acomoda, né? Deixa de fazer arte. Olha como essa palavra arte é usada na infância. Menina arteira, para de fazer arte, não dá sossego. As frases para reprimir o lúdico, e aí a gente já desconfia o quanto que a arte tem a ver com o lúdico, né? Os meninos arteiros, as meninas arteiras, né? São reprimidos que estão fazendo arte, estão brincando, estão incomodando. Poucas coisas serão mais reprimidas nas famílias e no sistema escolar que o lúdico. O lúdico tem sido uma espécie de adereço que a gente ostenta para dizer que está dando boas aulas. Mas a gente está usando, ou não está usando, ou está usando pessimamente o lúdico, ou só está permitindo o lúdico em determinadas condições. Então, vamos ver aí o que é o lúdico, né? O nome que vocês deram aqui para esse encontro é o jogo e o lúdico. Então, só essa expressão já suscita um monte de questionamentos, começando pelos nomes. Jogo e lúdico. Jogo e lúdico são coisas diferentes? Eu posso pegar aqui atrás de mim, né? Vocês estão vendo um bocado de livro aqui atrás, um deles, aqui tem os 2 dicionários. Eu pego ali um dicionário, vou escolher o OAS e vou abrir na palavra jogo. E vejo as origens da palavra jogo. Eu vou chegar na palavra latina jocus. Aí eu vou lá no L e pego a palavra lúdico. Vou olhar as origens, vou chegar na palavra latina ludus. Aí eu vejo o significado de jogos e o significado de ludus. Querem dizer a mesma coisa. São 2 palavras latinas, faladas em Roma, que querem dizer praticamente a mesma coisa. A diferença é que a palavra ludus era falada pelo povo mais culto, vocabulário, né? Que é até hoje assim, das palavras cultas, que tiveram instrução, e a palavra jocos era falada pelas pessoas do povo, o povão, né, que não tinha aquela cultura escolar, não tinha instrução escolar. Aí elas evoluíram para a língua portuguesa e chegaram aqui como lúdico e jogo. São 2 substantivos que querem dizer, se referem aos momentos em que nós estamos, por exemplo, antes de começar o vídeo, vocês estavam brincando. Acho que umas 30, 40 pessoas disseram alguma gracinha. Olha outra palavra interessante. Gracinha. Fizeram graça. Fizeram arte. Né? E vocês viram o palavreado, né? O alarido que vocês estavam criando. Isso que a escola não quer. Então, por exemplo, hoje eu sou o professor aqui. Eu fiquei quietinho aqui escutando vocês. Me prejudicou? Me incomodou? Atrapalhou a aula? Não, nem um pouco. Né? Por que isso incomoda tanto a escola? A hora que a gente chamar atenção para algo mais interessante, essa conversa acaba. Eu sei que é difícil com criança, principalmente quando a gente
conhece pouco ainda nossos alunos. Mas, por exemplo, vamos pegar aí a Cibele, que está aqui na minha frente, Cibele Câmara, né? Outra família bem nordestina, né? Câmara. E aí a Cibele está lá com os aluninhos dela. Se ela inventar histórias interessantes, depois que ela já conhece seus alunos, eles vão gostar de ficar com ela. Eles vão se aquietar para convergir para aquilo que ela, né, está chamando a atenção. Mas esse momento lúdico de vocês no começo, em vez de atrapalhar, criou um ambiente muito gostoso para a gente se encontrar aqui. Agora, imagine se fosse diferente, se eu fosse agir como na escola tradicional. Vocês estão aí no maior alarido fazendo graça, fazendo arte, né? Essa palavra graça é muito importante. Não sei se vai dar para... Alguém falou que era parente do Câmara Cascudo, que é do Rio Grande do Norte. Mas tem outros câmaras famosos, tem um artista famoso, tem o Dom Helder Câmara. Né? E aí, se eu pegasse o microfone e dissesse, gente, vamos parar com isso? Isso aqui é uma aula, isso aqui não é uma bagunça. Até às 11 horas vocês iam ficar de cara amarrada. Por eu chamar atenção para uma coisa tão boa que vocês estavam fazendo. Veja, nós estamos quebrando o pau com os alunos por uma coisa boa que eles fazem. Tá certo que nós somos da educação física, a gente não vive tão gravemente esse problema. Mas imagina como é que é isso lá na sala de aula. Porque aquela sala, ela não foi preparada para isso. Aquela sala, aquela arquitetura, não foi preparada para a gente ter esses momentos de descontração, para a gente fazer essa algazarra, para a gente fazer esse alarido, a gente fazer graça. Aquela sala foi preparada, né? Olhem a disposição, como foi construída a escola, como foram construídas as salas e como foram colocadas as carteiras. Repare o espaço que foi dado para cada aluno, né? Ficar paradinho, preso ali naquela carteira. Aquilo ali é para não se mexer. E quanto menos a gente se mexer, menos graça a gente faz. Não é isso? Quanto menos a gente se mexer, menos graça a gente faz, menos barulho a gente faz. Quanto mais as crianças têm espaço para se movimentar, mais elas brincam e mais barulho elas fazem. Esse barulho, essa movimentação, para a arquitetura da escola é insuportável. Então, nós estamos amarrados a uma arquitetura que impede que os currículos mudem para valer. Por exemplo, a Base Nacional Comum Curricular atual, né, que foi a última que foi divulgada, por mais que ela tente avançar, né, na educação brasileira, na orientação do sistema regular de ensino, ela está presa a essa arquitetura. Eu diria assim que a possibilidade da BNCC avançar é mínima, porque ela não tem autorização para mexer com a arquitetura. E essa arquitetura não está preparada, ela não permite que a gente rompa com a austeridade da escola. Austeridade que é uma austeridade de idade média. Austeridade de uma idade média onde os professores podiam usar chicote, palmatória, isolamento, né? É austeridade de idade média que faz com que os nossos alunos fiquem confinados durante 12 anos de escolaridade, ensino fundamental e médio. 12 anos de confinamento em meio metro quadrado dentro de uma sala. Olha, eu vou repetir. Confinados, crianças e adolescentes, por 12 anos, num espaço de meio metro quadrado. As pessoas estão fazendo festa, se contaminando com o Covid, levando a doença para os seus pais, seus avós, né, jovens e responsáveis, porque dizem que não suportam ficar em casa preso. Mas eles suportaram ficar 12 anos presos a uma carteira em meio metro quadrado por 12 anos. Qual é o nome da pandemia que obrigou nossos jovens a ficarem presos durante 12 anos dentro de uma escola? Exceto na educação física
e na educação artística. Tem nome essa doença? Deve, não sei o nome, mas deve ser mais grave que o Covid. Porque para poder... Agora, outra coisa, eu desafio vocês todos a pesquisarem nas bibliotecas das universidades, todas do Brasil, alguma tese que diga que uma pessoa aprende melhor sentada do que se mexendo. Nunca ninguém teve coragem de afirmar isso. Não há nenhuma afirmação científica que diga que para aprender uma pessoa não pode se mexer, não pode rir, não pode brincar, não pode falar. Não tem nenhum pesquisador sério nesse país que tenha coragem de afirmar isso, mas todos eles fecham os olhos a isso. Eles não têm coragem de afirmar, mas também não têm coragem de dizer o contrário. Eles não têm coragem de dizer, exceto quando aparece um José Pacheco, na Escola da Ponte, né, Escola Âncora, quando aparece um Paulo Freire, que tem coragem de ir lá e fazer diferente e mostrar que dá certo. Por que que o Paulo Freire trabalhou aí no Rio Grande do Norte, na Paraíba, em Pernambuco, ele fez diferente, deu certo, por que que a gente não faz igual? Né? O Câmara Cascudo, que foi um dos maiores intelectuais do Brasil e um dos maiores do mundo, né? O Câmara Cascudo, ele devia, se tivesse o panteão dos grandes intelectuais do Brasil, seguramente ele estava lá, ao lado do Ariano Suassuna, né? De vários outros, aí Mário Quintana, mas o Câmara Cascudo, ele mostra nos trabalhos dele a importância das brincadeiras, né, dos brinquedos, na história da humanidade, na humanização das criaturas humanas. Ele mostra, por exemplo, uma brincadeira que pega uma amarelinha, ele mostra que há 3.000 anos atrás ela existia no país tal, na China, na Índia, né? Então, por mais que alguns autores tenham mostrado a importância do lúdico ou do jogo na formação da humanidade, a escola ignora solenemente isso. Mesmo o pessoal da educação física, né, que é quem subversivamente começou a enfiar o lúdico dentro da escola, porque a educação física não nasceu para isso. Ela nasceu para dar ginástica dura, né, para dar ordem unida, ordem militar, para higienizar, para disciplinar. Quando final da década de 70, começo da década de 80, a educação física começa a enfiar o lúdico dentro da educação, né, ainda assim, nós da educação física, por não compreendermos bem o que é o lúdico, ou o que é o jogo, a gente usa mal. Então, voltando à minha introdução, a gente vai à escola para aprender a viver, para o bem ou para o mal. Então, nas nossas escolas, há séculos, nos ensinam a viver. E agora, na pandemia, eles nos mostraram que nós aprendemos a viver de maneira indiferente, e não de maneira amorosa. Eu estou opondo não o ódio ao amor, mas a indiferença ao amor. Pessoas amorosas não teriam permitido que 100.000 pessoas morressem de Covid. Os dados científicos mostram que num país de 210 milhões de habitantes, com uma boa organização, não teriam morrido mais que 20 ou 30 mil pessoas. E a gente já teria controlado. Num país indiferente, né, com governantes e população indiferente, nós chegamos a 100 mil. Se continuar o mesmo ritmo, chega a 200 mil. Porque se em 5 meses chegou a 100 mil, e se a progressão for geométrica, passa de 200 mil. A menos que a gente tenha tomado um choque agora nos 100 mil. Mas foi isso que a gente aprendeu. Gente, é preciso repetir muito isso. Essa atitude dos brasileiros, diante do que está acontecendo, é o que a gente aprendeu na escola. É o que a gente aprendeu nas famílias. É o que a gente aprendeu nas ruas. Nós temos 3
instâncias de aprendizagem básicas: a família, a escola e o mundo, a rua. A rua é nós com nós entre nós, né? Essas três coisas nos ensinaram a ser o que nós somos. O Hélio Freire, que está aqui, ele poderia dizer, mas eu não sou assim. Mas você, Hélio, não é o Brasil todo. Você faz parte de um grupo que tomou consciência das coisas. De 210 milhões de habitantes, quantas pessoas estão nesse seu grupo? Né? Ora, o moço que me veio me contestar porque eu disse que a Terra era redonda, ele estava se formando na universidade. Ele devia ser do grupo seleto, mas não é. Né? A gente tem que passar pela escola. A família é uma educação privada. A família, ela educa para se preservar como família. Educa para proteger os seus familiares. A escola é uma educação quase pública. Ela educa para a gente aprenda a viver no mundo. E a rua é uma educação pública. A escola deveria nos ensinar para que a gente possa viver bem em sociedade, usufruindo do que a sociedade produziu e construindo para que a sociedade seja melhor. E para que a gente não se torne invisíveis. O cidadão é aquele que não é invisível, porque ele usufrui das coisas e ele constrói para que a sociedade seja melhor. Ele não passa pelo mundo, ele deixa sua marca. Esse chama-se cidadão ou cidadã. A escola é para isso, é para ensinar a viver. Aprendo matemática para viver melhor, para que o mundo viva melhor. Aprendo geografia para viver melhor, para que o mundo viva melhor. E não para dar conta da matéria. E não para fazer uma prova no fim do mês ou no final do semestre e dizer, cumprimos nossa missão. Não, a gente está sabendo se cumprimos nossa missão bem ou não quando surge uma tragédia. A tragédia veio e nós já podemos avaliar, nós não cumprimos bem nossa missão. Os brasileiros não poderiam reagir como nós reagimos diante de 100 mil mortes. Não podíamos ter reagido desse jeito. Isso é um absurdo, né? Essa indiferença. Gente, ontem, eu acho que foi no começo do Fantástico, eles pegaram cidades de 100 mil habitantes. Né? Então, o sujeito está lá numa sua cidade tem 100 mil habitantes. É como se tivesse desaparecido essa cidade inteira. Né? Então, se pegar uma cidade do Rio Grande do Norte aí com 100 mil habitantes, imagina aquela cidade inteirinha morrer. Foi isso que aconteceu. A gente perdeu uma cidade inteira. Eu já perdi vários conhecidos nessa pandemia. Ou conhecidos de conhecidos. Vários. Né? E isso é para chorar, não é para a gente fazer festa. Então, vamos voltando ao lúdico. Né? Para a gente trabalhar melhor com a escola e para que um dia a escola seja melhor, para mim, fazer um currículo melhor, eu reconheço os méritos, as virtudes do atual BNCC. Então, eu não vou ficar jogando pedra no BNCC, né? Mas, para mim, avança pouquíssimo em relação ao que a sociedade está precisando. Eu não me impressiono com Prova Brasil, com nada disso. Nós estamos bem porque os nossos meninos tiraram nota melhor em matemática. Isso, para mim, não quer dizer absolutamente nada. Mas quer dizer muito quando os nossos alunos de educação física estão felizes numa aula. Isso me quer dizer muito. Quando a gente mesmo quando a gente não lida bem com metodologias do jogo, quando numa aula de educação física nossas crianças estão felizes, isso é tão mais avançado do que a sala de aula, mas tão mais avançado do que a sala de aula, é como se tivesse um ano-luz na frente. Tomara que um dia a sala de aula aprenda com a gente isso. Né? Claro que vai ter professor e professora de sala de aula que vai dizer assim, mas a minha aula os alunos são felizes.
Sim, mas você é de um grupo seleto, você não é a escola brasileira. Né? A escola brasileira é assim, a privada, de classe média e classe média alta, é para preparar para os nossos filhinhos serem os donos do Brasil, os dirigentes do Brasil. E a escola do pobre, que é a esmagadora maioria, é para que ele se vire na vida aí, arrume um subemprego, né? E um ou outro que escapar desse funil, a gente vai ostentar como o sujeito que, por ter mérito, ele chegou lá e todos poderiam ser que nem ele, que é a tal da meritocracia. Então, o lúdico, a gente já viu que ele é uma palavra que deriva, é um substantivo que vem lá da Roma antiga, assim como o jogo. E só que o lúdico, ele não tem um verbo correspondente. Não tem o verbo ludicar. E o jogo tem o verbo jogar. E como ele tem o verbo jogar, é muito mais flexível. Então a gente usa muito mais o jogo, a palavra jogo, do que a palavra lúdico. Porque ela é mais flexível, ela nos dá mais liberdade de utilização, né? Eu jogo isso, eu jogo aquilo. Então, o que é o jogo ou o que é o lúdico? Então, nós falamos aí as palavras arte, as palavras graça. Há momentos na nossa vida, por exemplo, quando a colega passou o vídeo, né, que ela fez sensibilizada pelas doenças dela, da família dela, nós nos entristecemos. A gente não viu as palavras, não leu as palavras, o texto. Talvez vários de nós tivéssemos chorado. Então, quando a gente se entristeceu, predominou em nós, né, a dimensão afetiva, ou dimensão emocional. As outras dimensões não desapareceram, mas predominou a dimensão sentimental, emocional, afetiva. Predominou sobre as outras. Ela transpareceu mais, se manifestou mais fortemente. Aí, vamos dizer que a Diane ou Daiane, não sei se é o correto, dissesse para a gente o seguinte: agora peguem um papel e vamos escrever 5 minutos ou 3 minutos sobre isso que o professor acabou de falar. Vai predominar a dimensão trabalho. As outras não vão desaparecer, mas aquela vai exercer mais poder, né? Daqui a pouco, a Ana Aparecida diz assim para a gente: pessoal, olha, é o seguinte, vocês estão com muita bagunça, isso não está de acordo com o que a gente combinou. Bom, vamos prestar atenção, não sei o que tal. Aí todo mundo fica sério e tal, vamos voltar para a nossa regra, aí vai predominar a nossa dimensão moral, né? Aí o Caio fala assim: puxa, nós estamos muito parados, gente. Vamos levantar, fazer aqui umas flexões, uns polichinelo, não sei o que e tal. Vai predominar a dimensão motora. Aí a Estefânia fala assim: gente, para com isso, relaxa. Vai, começa uma bagunça, contando piada, vai predominar a dimensão lúdica. Então nós somos uma coisa só, com muitas faces, né? Muitas roupas, muitas dimensões. Ora predomina uma, ora predomina outra. Então, há momentos em que nós somos lúdicos, né? Nós somos brincalhões. E nesses momentos, é diferente da dimensão trabalho. Quando predomina a dimensão trabalho, veja, a Diane falou para a gente: pegue uma folha e escreva durante 3 minutos. Aí nós assumimos um compromisso fora de nós. Há um compromisso interno nosso de fazer bem feito e tal, mas um compromisso fora de nós. Nós temos que prestar contas daquilo. Aquilo é um trabalho. Remunerado ou não, é um compromisso, né? Mas quando predomina a dimensão lúdica, não há um compromisso fora de nós. Eu faço por fazer. Gente, relaxa, vamos contar umas piadas aí. Então né? É aquele momento de descontração em que a gente não vive alguma coisa como compromisso para uma coisa que vem a seguir. A gente vive alguma coisa só por aquela coisa. A gente faz por fazer. Faz de graça. Por isso que tem a palavra graça, é muito associada à brincadeira. Menino, para de graça. Só quer fazer graça? A palavra graça,
é muito associada à religião, mas é muito associada aos momentos de descontração, aos momentos de brincadeira. Graça chega a ser sinônimo de jogo, ou sinônimo de brincadeira. Essas crianças só querem fazer graça, só querem brincar. Ela chega a ser sinônimo. Por quê? Porque nesse momento a gente faz alguma coisa em estado de graça. A gente não faz em troca de alguma coisa. É o momento da vida em que a gente vive por viver. Ou seja, a gente apenas vive. Percebe a importância do lúdico? É um momento em que a gente vive por viver, em que a gente vive verdadeiramente. É por isso que aquele filósofo Huizinga, né, Johannes Huizinga, disse que o homem só é homem, verdadeiramente homem quando joga. A tradução disso, isso foi falado em alemão, né? Mas mais ou menos a tradução é: nós, nós vivemos e apenas vivemos, né, verdadeiramente, somente vivemos quando a gente joga. Porque não há nada mais ligado àquilo. A gente não estou vinculado a alguma coisa fora daquilo. É um momento. Então, quando eu fico triste, eu estou vivendo. Né? Quando eu trabalho, eu estou vivendo. Quando eu sou moral, eu estou vivendo. Mas sempre em função de alguma coisa. Quando eu jogo, não é em função de nada. É apenas um exercício intenso de viver. É apenas uma entrega completa ao viver. E é isso que é perigoso no lúdico. Isso é perigoso por quê? Porque nesse momento eu sou eu somente, ou sou só o grupo que está comigo e mais nada, né? E aí não predomina a razão. Predomina o quê? Predomina a paixão. Isso é muito perigoso. Há o perigo, por exemplo, de nós nos entregarmos de tal maneira ao jogo que a gente perde completamente os vínculos com o que está fora do jogo. E nós podemos morrer por causa disso. Tem um filme a respeito disso, em que um personagem morre, chama Império dos Sentidos. É um filme erótico, em que um casal de japoneses se entrega a jogos eróticos e eles se aprofundam tanto, tanto, se entregam tanto àquela paixão, que eles perdem os vínculos com a segurança, e um deles morre. Tem no livro, para quem viu o filme e também leu o livro, né, ou só leu o livro, A História Sem Fim, tem um episódio que não está no filme, em que o herói da história passa por um lugar, um país, em que há umas pessoas muito estranhas, que são sem sentido das coisas. E ele pergunta quem são aquelas pessoas. Aí alguém diz para ele assim, são pessoas que vieram ao mundo da fantasia ou ao mundo do jogo, né? E não conseguem mais voltar. Perderam os vínculos com a outra realidade, porque o jogo também é uma realidade, já que está acontecendo é uma realidade. Mas perderam vínculos com a realidade onde tem alguma segurança, onde tem compromissos. As crianças, quando brincam, de maneira geral, elas mantêm algum vínculo com outras realidades. Eu vou dar um exemplo. A gente estava dando uma aula de educação infantil e nós falamos assim para as crianças: vamos brincar de viajar para a Lua? É bacana nessa idade porque as crianças topam tudo, né? Como elas são fantasiosas, para ela é uma coisa muito legal viajar para a Lua e é uma coisa possível. Vamos viajar para a Lua? Vamos! Tá, e para ir para a Lua a gente precisa do quê? Ah, precisamos de um foguete, uma nave espacial. Tá. E tem algum foguete aqui na nossa escola? Aí elas olharam, tinha uma tronco de árvore assim, caído num canto ali. Elas disseram, tem, onde é que tá? Tá aqui. Então, veja, elas não escolheram para ser o foguete que levava para a Lua uma cadeira. Elas escolheram um tronco que lembra o foguete. E aí todas as coisas que elas iam escolhendo tinham alguma semelhança com outras realidades. Então elas foram para a Lua, mas mantiveram um pezinho na Terra, na vida cotidiana.
Então elas não vão enlouquecer, mas há outros que enlouquecem. No mundo das drogas, ou no mundo do jogo dos cassinos, né? No mundo do jogo dos cassinos, as pessoas podem se perder completamente, perder até a vida, perder todos os seus bens, perder a vida, que não consegue mais voltar do jogo. Não na nossa aula, porque a Cibele é a professora, o Alain é o professor. Então, eles estão segurando as crianças e pode trazê-los de volta a qualquer momento. Né? Pode trazê-los de volta a qualquer momento. Porque a criançada, se bobear... Por exemplo, um exemplo de uma criança que vai morrer, quer ver? Tomar sorvete, comer beterraba, abobrinha, essas coisas, é tudo um ótimo alimento, né? Inhame, frutapão, são ótimos alimentos, mas eles são muito pouco lúdicos, digamos assim. Sorvete é um alimento razoável, um tanto danoso, mas é muito lúdico, né? E aí, você todos os dias, para uma criança de 3 anos de idade, você, na hora da refeição, você oferece inhame, sorvete. Na outra refeição, você oferece abobrinha, sorvete. Na outra, arroz, feijão, né, batata e sorvete. Todas as vezes ela vai querer o sorvete. Um mês depois, ela está morta. Um mês depois, ela morrerá. Porque não teve quem a segurasse no mundo da segurança. Né? Deixaram com que essa criança se entregasse completamente ao lúdico. Então, o lúdico, ele tem esse poder de te tomar completamente, te levar até a morte. Ah, por que as crianças não morrem, então? Porque tem a mãe dizendo o tempo todo assim, a mãe ou o pai, menino, para com isso, deixa de incomodar, para de arte, só quer fazer arte, deixa de graça. A gente está segurando a criança. Ela não se controla, né? A não ser quando ela tem uma dor, ou se deixar ela sem comer, né? Aí ela vai ter uma fome desgraçada, e aí o que dela come. Né? Então, esse poder do lúdico, nada vai encantar, nada vai seduzir mais uma criança ou um adolescente do que o lúdico. E se bobear, nós também. Né? Porque, olha, eu já dando aula na universidade para adultos, um grupo de rapazes fazendo uma brincadeira que a gente criou no basquete, eles levaram tão a sério, que saíram no tapa. Eu tive que parar a aula. Gente, acabou a aula hoje, não tem mais aula. Né? E eu entendi perfeitamente. Eles se entregaram de uma maneira, né, que aquilo era a coisa mais importante da vida, não tinha mais nada importante. Nada mais importante do que aquilo. Quantas pessoas no futebol se matam, né, por conta do futebol? A emoção de um gol chega a ser suficiente para matar alguém do coração. A entrega ao jogo da torcida é tão forte que eles são capazes de matar uma pessoa da torcida adversária. Então, é por isso que a família, e principalmente a escola e outras instituições como a empresa, governos, têm tanto medo do lúdico, que nada terá mais poder que isso. E por ter tanto poder, nós temos que aprender a lidar com ele. É mais ou menos como você ter um cachorro pitbull ou ter um cachorro Rottweiler. Né? Então, você pode ter um chihuahua muito mais bravo do que um pitbull. Mas se ele morder alguém, o estrago vai ser pequeno. E se o pitbull morder alguém, o estrago é muito grande. Então, se você quiser pegar um pitbull, você tem que aprender a lidar com ele, para ele não fazer mal para ninguém. Né? Então, o jogo é o pitbull, é o Rottweiler da educação. Ele é muito poderoso e muito perigoso. A escola que não sabe lidar com o lúdico tem toda a razão de reprimir o lúdico, porque não sabe lidar com ele. Se for lidar com ele, vai se ferrar. É que nós da educação física, se a gente leva um monte de brincadeira para o jogo, para a aula, a gente não souber lidar com isso,
a nossa aula vira uma bagunça. E com bagunça não tem aula. Né? Então, como é que a gente faz? Mas e as crianças na rua? Quando elas estão sozinhas brincando entre elas? Bom, na rua, todos brincaram na rua. Quando eu falo rua, é o grupo infantil, né? Pode ser a sala de casa, a rua, não precisa ser o espaço entre duas calçadas. Aquelas crianças, vocês brincando com outras crianças, quando eram crianças, uma chega junto da outra. Uma é que dá o limite para a outra. Né? Quem é que dá o limite na brincadeira da rua? Os colegas, os mais velhos, os mais novos, os objetos de brinquedo, né? Os adultos que vêm chamar, né? Os machucados, há vários limites possíveis. Mas eu já tive colegas que morreram por causa de brincadeira. Quando eu era menino, fui criado em Santos. Né? O Santos tinha uns bairros que era assim, todo nordestino que chegava ia para aqueles bairros lá. Meu pai, nordestino, foi lá para um bairro que só tinha português e nordestino, que Santos é uma cidade colonizada por portugueses. Né? É o berço da nossa independência, terra dos irmãos Andrada. Então a gente brincava um monte na rua, né, no lugar que eu fui criado. E os limites eram dados pelo bullying, pelos colegas mais experientes, né, pelos que se sentiam prejudicados, né, e pela mãe que chamava a gente na hora certa, né, fazer a lição, ir para a escola, comer, né, então a gente não se perdia. Mas tinha um lugar que a gente ia brincar, a gente fugia de casa, descia o morro que a gente morava, ia brincar num lugar chamado Canalzinho. Terminava o cais, que é o maior porto do Brasil, é Santos. Eu morava na direção do Armazém 1, começo do porto. Hoje ele se estendeu mais. E a gente ia brincar num lugar perigosíssimo, de águas profundas, no meio do mangue. E de vez em quando morria um. Não sabia nadar direito, morria um. Quer ver uma brincadeira que a gente fazia, terrível? Era assim, a gente ia, os que sabiam nadar e os que não sabiam. Os mais experientes que sabiam nadar diziam para os que não sabiam, pode pular. Os que não sabiam pulavam na água e os que sabiam iam empurrando. Até o outro lado, os que sabiam nadar, os que não sabiam. Quando isso falhava, né, então teve lá 2 ou 3 casos de morte durante a minha infância. Os pais morriam de medo disso. Mas isso é o jogo. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que aprender a lidar com isso. E na educação física, ao longo da nossa história da educação física, a gente aprendeu a usar joguinhos, que a gente chama de brincadeiras. Brincadeira quer dizer uma manifestação do jogo, é a dimensão. A grande dimensão lúdica humana chama-se lúdico ou jogo. Esse jogo se manifesta na sociedade de várias maneiras. Se manifesta como a gente chama de jogo disso, jogo daquilo, é uma manifestação. Brincadeira disso, brincadeira daquilo, é uma manifestação lúdica. Né? Conversa, piada, né? Festa, tudo, dança, tudo isso é manifestação lúdica. Nós podemos usar tudo isso, desde que a gente saiba usar a coisa. Não coloque na vossa aula uma coisa que você não sabe usar. Né? Então, a gente aprendeu a levar para as nossas aulas muitos jogos, ou muitas brincadeiras. Mas a gente não aprendeu o que significa isso, a gente não aprendeu o poder que tem isso. Né? E a gente vai ter que aprender a lidar mais com isso e ensinar o resto da escola o poder que isso tem. A gente não quer desfazer de ninguém, mas se a gente tiver, né, o Richardson está lá na aula dele, né, e alguém, ele está morando numa cidade que não tem alfabetizador, só tem ele da educação física. Aí ele diz assim, eu vou alfabetizar na minha aula de educação física, brincando. Mas no instantinho ele vai alfabetizar as crianças. Sem querer desfazer de todo esse arsenal de alfabetização. Eu gosto muito de lidar com a questão da alfabetização, então eu vou dar um exemplo de um trabalho de alfabetização que virou tese de mestrado de um aluno meu. A gente já vinha lidando com isso há muito tempo,
Porque desde que eu fiz o meu mestrado, eu lidei com conceitos, formação de conceitos. Conceitos lógico-matemáticos, né? Que são a base da formação do nosso pensamento, né? Conceitos de classificação, de seriação, de conservação, né? São as coisas básicas, conceito de quantidade, de número. E eu vinha lidando com isso já há muitos anos, né? E aí, aqui em Santa Catarina, um aluno meu de mestrado me contou um dia que na cidade dele, na escola onde ele dava aula, uma professora alfabetizava crianças entre 6 e 7 anos de idade e ela estava com uma turma que já sabia escrever alguma coisa. Sabia ler alguma coisinha, escrever alguma coisinha. E ela estava incentivando o progresso dessas crianças fazendo o seguinte. Ela pegava, colecionava histórias infantis, Joãozinho e Maria, o Menino e o Lobo, a Bela Adormecida, ela contava a história para a criança, em seguida ela mandava a criança pegar uma folha de papel e escrever a história. Aí eu perguntei para ele, e como é que são as escritas dessas crianças? Ah, são boas, porque eles estão muito envolvidos naquilo. Mas eles esquecem metade. Então fica em branco metade, porque né, o Joãozinho e Maria, vai lá escrever, o pai do Joãozinho esqueceu de falar da mãe, né? Abandonou as crianças no meio do mato e voltaram, deixaram elas abandonadas, aí elas jogaram a bruxa no caldeirão. Todo o resto elas pularam porque esqueceram. Aí eu falei assim, olha, tua tese de mestrado pode estar aí. Que a gente lidava na época com um projeto que existe até hoje, chamado Oficinas do Jogo. A gente lidava com material feito de material descartado. Um material que podia ser reaproveitado, por exemplo, caixa de papelão. Poderia virar caixas coloridas, quadradas, triangulares. Bastões, cabo de vassoura, podia virar bastões de vários tamanhos e cores. Panos, né, de costura, garrafas PET, tampinhas de garrafa, tudo isso a gente reaproveitava. Aí eu sugeri para ele o seguinte, conversa com a tua professora lá e combina com ela o seguinte, um dia as crianças vão ouvir a história e em seguida escrevem. Na próxima aula que ela for fazer isso, elas vão ouvir a história, vão brincar com essa história usando o material e só depois de brincar elas vão escrever a história. Então, ao longo do semestre, elas ouviram umas 12 histórias. Umas 6 elas ouviram e escreveram. As outras 6 elas ouviram, brincaram com a história, depois escreveram. Aí nós vamos analisar os resultados dessa escrita. Em todos os casos, com brincadeira ou sem brincadeira, elas esqueciam metade da história. O fato de brincar não resultava em elas guardarem a história. Elas esqueciam também. Mas tinha uma diferença básica. Nas histórias só ouvidas, ficava em branco o que elas esqueciam. E nas histórias brincadas, o que elas esqueciam, elas substituíam por coisas inventadas. Por quê? Porque quando elas iam brincar, elas já tinham esquecido uma parte da história, mas se elas não criassem alguma coisa, elas não brincavam. E elas queriam brincar e não tinha limite, elas queriam brincar e muito. Então o que elas faziam? Para poder brincar, qualquer coisa esquecida, elas criavam alguma coisa e tocavam a história. O Joãozinho e Maria, elas escreviam, depois de escutar, que jogaram a bruxa no caldeirão. Mas na brincadeira, elas subiram numa árvore alta, lá elas viram uma casinha, desceram, tinha uma senhora, e essa senhora guardava um monte de criança para engordar, para comer depois, sabe? Então, cada um inventava a sua história. E aí ficava uma história longa, porque era o que lembrava e mais o que tinha inventado. E o legal disso é que elas tinham virado protagonistas da sua própria história, coautoras da história. Não era só o autor lá que inventou a história há 2 séculos atrás.
Era aquele autor e mais a Mariazinha, que inventou metade da história, passou a ser coautora da história. Olha que coisa. Isso dá significado para a alfabetização. Eu escrevi uma coisa que eu imaginei, uma coisa que eu fantasiei. Eu sou autor de uma coisa, do meu texto, né? Então, isso é um exemplo de como a gente pode lidar bem com o lúdico. Outro exemplo de usar bem o lúdico. A gente chega numa aula de educação física, os meninos têm 11 anos de idade, só querem jogar futebol. E as meninas não entram. A professora acomodada, deixa pra lá, vai, as meninas vão jogar amarelinha, sei lá, qualquer coisa aí, os meninos jogam o futebol deles. E para ela tá bom, porque assim ela não precisa nem trabalhar muito, né? Aí chega uma outra professora na escola, fala, não, nada disso. Aqui todo mundo tem que ter aula e aqui a questão de gênero é levada a sério, né? Não interessa o que os negacionistas estão falando por aí, porque aqui na minha escola a questão de gênero é levada a sério. Aí, o que vocês querem brincar? Aí os meninos, futebol. E as meninas, amarelinha. Ah, legal. Então, nós vamos, a Sibeli escreveu, chegou uma subversiva. É isso mesmo, Sibeli. Tem que subverter esse negócio. Aí a professora diz, os meninos então vão brincar de futebol e as meninas de amarelinha. Ah, que professora legal, né? Aí 10 minutos lá de amarelinha e 10 minutos de futebol. Bom, acabou. Agora, gente, isso aqui é aula. Eu fiquei olhando vocês jogar. Olha, vocês têm que melhorar isso aí, viu? E aqui na escola existe para isso, para a gente aprender mais do que aquilo que a gente já sabe. Então, os meninos vão aprender a jogar futebol melhor do que isso, que eu sei ensinar. As meninas vão aprender a jogar amarelinha melhor do que isso, que eu sei ensinar. E mais, as meninas também vão aprender o futebol e os meninos também vão aprender a amarelinha, porque está aqui no meu programa. Tá certo? Então, vamos lá. Agora nós vamos fazer um futebol de meninos e meninas. Aí, o que ela fez? Sabendo do problema de gênero, ela preparou umas fitas, uns laços de fita, assim. Para não ter que dar a mão na primeira vez, ela já está imaginando que lá pela 10ª aula vai dar a mão, mas hoje não vai dar a mão. Que é uma cidadezinha lá do interior, cheia de preconceito. Então, ó, tá vendo essa fita aqui, ó? Passa no braço do menino e da menina. Cada um tem que ter o seu passo. Falta alguém, entra eu aqui, né? E agora tem um gol lá, tem um gol aqui, nós vamos jogar futebol aos pares. Aí começa, pá, 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 daqui a pouco o menino dá um tranco numa menina, pá, você tá atrapalhando, senta todo mundo. Cada vez que tem essa bagunça, senta todo mundo, né? Aí a professora senta na roda com as crianças e conversa. Por que está atrapalhando? Tá. Quer fazer alguma regra? Quer mudar de par? Continua o jogo. Tem uma regra, mudou de par, continuou o jogo. Outra confusão, sentou de novo. Ela começou a criar uma cultura de que tudo que gera confusão vai dar uma discussão, até resolver o problema. Vai dar 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos de parada. Bom, agora acabou o futebol. O time fez 3 gols, o time fez 2 gols. Agora, nós vamos lá para a amarelinha, meninos e meninas. E essa amarelinha aí, ó, todo mundo já sabe. Vamos inventar uma amarelinha diferente. Vamos formar os grupos aqui. 3 grupos, misturados, menino e menina. Vamos inventar cada grupo vai inventar uma amarelinha diferente. Aí vamos jogar, tal. Bom, aí acabou a aula, senta todo mundo. Como é que foi a aula? Ah, professora, a gente gostava mais quando os meninos jogavam separado das meninas. A outra professora era mais legal. E também a gente prefere separado. Tá bom, de vez em quando vai ser separado, mas quase sempre vai ser todo mundo junto, né? Então, as conversas, a conversa final, a conversa inicial, os conflitos, tudo isso faz parte da aula. Então, nós trabalhamos as habilidades motoras, nós trabalhamos a criatividade, nós trabalhamos a tomada de consciência, trabalhamos a questão de gênero, trabalhamos um monte de coisa. Comparado com a aula da professora que foi embora, meu Deus do céu, aquilo quase que não era aula, a não ser pelo fato de que as crianças se divertiam. Agora virou uma aula de escola. Uma aula que estava
foi planejada, com planejamento flexível suficiente para se alterar, né? Uma aula que usou coisas que as pessoas já sabiam, e a partir de coisas que elas já sabiam, e nós vamos descobrir muito mais coisas que elas já sabiam, a gente vai ter um baita de um currículo, um baita de um planejamento, que partiu do ponto de vista dessas crianças. Mas não pode ser só elas, porque elas não sabem o que é o melhor para o futuro delas, nem querem saber. Quem sabe é a professora. E a professora boa, bem formada, sensata, né, vai ajustando o seu planejamento à cultura que ela está vivendo com aquelas crianças. Então tem um mundo de coisas que a gente pode fazer. É pena que o tema lúdico, né, faz assim se for Daiane e faz assim se for Diane. É Diane ou Diane? Diane, professor, Diane. Diane, tá ótimo. Diane. Tá. Então, o tema que vocês colocaram, Diane, é um tema muito amplo, né? Não se esgota numa formação, em 1 hora, 2 horas, não se esgota. É muito, muito extenso esse tema. Pra você ter ideia, eu já escrevi um livro inteiro sobre esse tema, só de teoria sobre esse tema. Estou preparando um outro livro, de tanta coisa que a gente tem que aprender sobre isso, né? Eu só estou adiantando que não há tema mais poderoso numa escola e mais perigoso, mais sedutor. Ele é tão, de todos os temas, é o que mais nos conduz ao perigo, né? Os grandes cientistas, os grandes transformadores do mundo, eles tinham a alavancá-los, a puxá-los, a impulsioná-los o lúdico. Por exemplo, Einstein. O Einstein, quando tinha 16 anos de idade, ele olhou para o céu e ele se fez a seguinte... Ele era um menino comum, ele passava desapercebido. Até os, sei lá, 18 anos, por aí, passava desapercebido. Mas olha a pergunta que ele se fez. Ele se fez a seguinte pergunta. Como será que eu verei o mundo, o universo, como eu veria o mundo se eu viajasse num feixe de luz? Isso norteou todas as pesquisas dele, né? Por exemplo, o Darwin, né? A entrega do Darwin naquelas viagens no seu navio lá no Beagle, arriscando a vida, e ele não parava por nada. Aquilo não era o que ele ganhou de dinheiro durante toda a vida. O Neymar ganha num jogo, né? E ele quase morreu para poder pesquisar tudo aquilo. Ele enfrentou a igreja, enfrentou os princípios religiosos da igreja da época, né? Por conta de uma ideia que o fez se entregar muito além do trabalho. E assim foram todas as pessoas que transformaram o mundo. É o lúdico que impulsiona a gente para um mundo melhor, para um novo mundo, ou para um mundo de destruição, como, por exemplo, o nazismo. Quanto havia de lúdico no nazismo, né? No fascismo dos nazistas, né? No stalinismo, né? Nessas ditaduras cruéis, nessas tiranias, o quanto que há de lúdico nessa psicopatia, geralmente sexual, desses grandes líderes, né? Um bando de tarados que querem fazer com que o mundo se comporte à imagem e semelhança deles. Né? Gente cruel, gente que, inclusive, geralmente tem muito prazer com o sofrimento e a morte de outras pessoas. Você vê que no Timor-Leste, né, que falava a língua portuguesa, a tirania de lá matou 50% da população. No Camboja, com o Khmer Vermelho, eles mataram 50% da população. No nazismo, na Alemanha, eles mataram 6,5 milhões de judeus. No stalinismo, na Rússia, eles mataram 25 milhões de pessoas. É assim que funciona. E é sempre muito associado à morte, essa tirania. Isso tem muito de lúdico. E para que as pessoas não usem essa energia lúdica, que é tão poderosa para causar o mal, que a gente eduque as pessoas. Neste exato instante, nós estamos vendo pessoas utilizando essa energia
né, para se comprazer com a morte de tantos milhares de brasileiros. Tem gente brincando com isso. Tem um prefeito aqui de Santa Catarina que está querendo que as pessoas injetem ozônio no ânus para se curar do Covid. O outro faz propaganda da cloroquina. O outro faz propaganda de vermífugo. O presidente dos Estados Unidos sugeriu tomar detergente, esses remédios, produtos de limpeza. Quer dizer, eles estão tirando sarro, né? Estão tirando sarro. Isso é lúdico. Isso é tiração de sarro. Se eu chegar para vocês, eu falo assim para vocês agora. Tomem um remédio chamado, vou pegar qualquer nome aqui, chamado FAQ. Tome um remédio chamado FAQ, né, que cura a Covid. Vocês vão me denunciar. Eu estou tirando sarro. Tirar sarro é lúdico. Né? Mas muita gente, se eu for um líder popular, muita gente vai tomar e vai morrer por causa disso. Então tem gente brincando com uma coisa que já matou 100 mil pessoas. Olha, eu vou repetir, gente brincando com isso. Isso é lúdico. Mas as tiranias estão muito associadas às matanças, né? Muito associadas aos genocídios. São pessoas. A gente se espanta quando um sujeito mata 10, 12, 20 pessoas, né? Um serial killer desse aí, esses atentados. Isso é lúdico. Mas tem gente que não se compraz com isso. Quer matar 100 mil, quer matar 1 milhão, quer matar 10 milhões. Quanto mais prazer eles têm com a coisa. O lúdico está na base de muitos comportamentos terríveis do ser humano. Por isso que a gente da escola tem que aprender a lidar com ele, para que ele seja usado para um mundo melhor, e não para um mundo pior. Né? Bom, já são praticamente 10h30 e vocês têm que falar também, né? Eu estou parecendo o Fidel Castro aqui, começa a falar e não acaba mais, né? Então, Professor, tá certo. Eu só queria destacar, antes de falar, que ela vai dizer aí quem são as pessoas que vão estar falando, fazendo as perguntas, é que esse momento que a gente tem antes, né, que quando você entrou e estava todo mundo conversando, chama-se Resenha Foco, né, a gente entra de 8h30 até as 9 e fica todo mundo nesse momento do diálogo, de conversar, de brincar com o outro, né, que a gente fazia isso presencialmente, e agora a gente estipulou esse tempo, né, de 8h30 às 9, para entrar e conversar e falar, e cada um brincar um com o outro, então é só para destacar esse momento, né, para que fique claro, né, porque você falou, a pessoa entrou, a gente já determinou que é resenha foco, né? Que é foco de formação continuada. Professora Cibele, acho que tem algumas pessoas que gostariam de falar, por favor. Oi, gente, bom dia. Bom dia, professor. Muito encantada. E acho que, igual como a Ana colocou lá no chat, eu passaria também o resto do dia ouvindo aqui, viu, Ana? E aí a gente tem 2 colegas que querem falar, que é Judson, depois o Rodrigo, certo? Aí acho que os 2 falam, depois ele retoma a fala, certo? Fala Judson primeiro, depois o Rodrigo. Vamos tentar ser objetivo aí nessas questões para a gente otimizar o tempo, tá certo? Vai lá, Judson, depois o Rodrigo. Júlio, está sem áudio. Não estou escutando você. Júlio? A gente não está escutando você. Pronto, vamos fazer o seguinte, a gente passa para o Rodrigo, o Júlio vê aí o probleminha técnico que tem, e aí a gente passa a palavra para ele. Por favor, Rodrigo. Gente, bom dia. Assim, é um prazer estar ouvindo o professor pessoalmente, né? Pessoalmente e remotamente agora. Daí eu destaquei 2 pontos. Eu destaquei 2 pontos que eu achei interessante na fala do professor, além de várias. Rodrigo, desculpa. Judson, só um pouquinho. O seu áudio, viu, Judson? Então, o Rodrigo fala, depois você fala, tá bom? Aí você fecha agora para o Rodrigo falar e depois você fala. Tá bom? Pronto, mas aí o Rodrigo estava falando, fala, viu? Pronto, fecha o seu áudio. Eu destaquei, assim, 2 pontos, tá? Que eu achei importante na fala. Primeiro, quando o professor fala sobre a arquitetura das escolas, eu acho que a realidade da maioria das escolas que a gente tem aqui, a minha escola, ela tem uma
uma pseudo-quadra, que é um espaço lá coberto, deve ter não tem 20 metros de comprimento por 10. Daí pintaram uma quadra lá, e a quadra todinha um pouquinho maior que uma quadra de vôlei. E esse é um espaço assim que tem mais liberdade para os jovens, assim, para as crianças brincarem. E assim, no ano passado a gente tentou, vendo essa parte do intervalo, para eles poderem utilizar o intervalo, até um modelo que na outra escola que eu trabalhava, as turmas tinham liberdade de poder usar o espaço físico da escola e é organizado. E vem muito nessa parte dessa ideia que não tem espaço para brincar, da parte da recreação, que eu estou querendo organizar para falar rápido, né? E Diane pediu para ser bem direto. E quando a gente fez a proposta de utilizar esse espaço na hora do intervalo, a gente foi colocado várias dificuldades. Que os alunos não se controlavam, que eles brigavam, que eles não sabiam, ia gerar grandes problemas, poderiam se machucar. E assim, eu trabalho com eles ali na escola há mais de 6 anos, e até os alunos que teoricamente têm um comportamento mais perigoso, são ligados até a drogas, que a gente conhece, nos jogos eles nunca deram problema. Eles não trabalham na sala de aula e durante os jogos eles nunca deram problema. Eu nunca tive problema numa briga na escola em 6 anos. E às vezes vai ter uma competição entre turma lá, parece uma competição de facção. Tá? E isso me remeteu, como o professor falou, minha escola vai ser a cívico-militar, o pessoal conhece, e uma coisa que mais chocou a gente foi que muitos colegas da gente defenderam essa escola cívico-militar. E isso aí me remeteu muito a essa fala, porque assim, eles não querem que a criança tenha liberdade, entendeu? Querem reprimir esse aluno. E daí, quando a gente entrou nessa discussão, foi ano passado, né? Isso veio muito à tona, e veio muito esse medo que tem do lúdico. Eles têm muito medo da criança se expressar, entendeu? E o que mais chocou a gente foi que os professores defenderam isso aí, entendeu? Assim, e hoje nós somos os subversivos lá da escola, a gente criou um grupo lá para tentar minimizar os danos que essa escola nova vai chegar. Tá? Era mais só para colocar essa posição aí. Gilson, por favor. Ô, professor, desculpa. É para eu comentar em seguida, sim? Eu ia pedir para Judson falar, porque aí você já comentava a fala dos dois. Pode ser, Judson? Que aí a gente faz 2 momentos em um só, por favor. Pronto, agora me escutam? Isso. Bom dia, me desculpa, viu, pessoal? Estava com problema e deixei o microfone ligado e acabou que vocês escutaram minha reclamação aqui. Então, primeiramente, estou maravilhado com as falas de professor, né? Não conhecia, só por leituras, por livro, por artigos, né? E tá escutando ele agora e dividindo isso com vocês, para mim é um momento muito, muito, muito importante. Para quem não sabe, eu tenho estudado sobre o lúdico e o jogo há um tempo, particularmente, isso é uma coisa minha. E esse tema, ele me é muito, muito, muito interessante. E estar escutando professores falar é um presente, na verdade, para mim é um presente. E assim, quando eu penso sobre o lúdico, professor, eu penso o quanto ele é muito particular de cada pessoa, entendeu? E quando o senhor colocava essa distinção entre jogo e lúdico, e o quanto o lúdico ele é perigoso, e eu concordo, né? O quanto ele é importante para as nossas vidas e o quanto o lúdico, ele nos move, né? Nos instiga a viver, não é? Eu fico pensando, por exemplo, nessa distinção entre jogo e lúdico. Eu gostaria que o senhor retomasse um pouco essa ideia, esses termos. E quanto de sensível tem no lúdico, porque, por exemplo, me dá muito medo escutar, por exemplo, na escola, às vezes, que uma professora chega e diz: esse jogo é lúdico. Mas eu percebo que a criança, quando joga, às vezes ela joga por obrigação. Ela faz uma atividade por obrigação em troca de uma tarefa, né, de uma nota,
E aquele jogo pode ser que para ela não seja nada lúdico. Aquela atividade não tenha nenhum sentido lúdico para ela. E de fora, a professora de português, matemática, história, até professor de educação física, impõe que aquilo é lúdico. Quando numa conversa com outros professores, ele externa isso, entendeu? Então me dá medo também o mau uso dessa expressão lúdico. Porque não tem como eu prever que eu anunciar que algo é lúdico de fora, entendeu? Sem que aquela pessoa que esteja vivendo, de fato, o jogo ou o lúdico, ela consiga verbalizar, ela consiga expressar seus sentimentos, entendeu? Então, para mim, eu sei que os termos, a origem das palavras jogo, eu entendi essa explicação do senhor, que jogo vem dos jogos e o lúdico do ludus, né? E que aí elas derivam da mesma linguagem, do mesmo sentido. Mas o português, ela acabou que tomando dois sentidos diferentes para mim, entendeu? Enquanto o jogo, ele está mais associado a essa ação mesmo de jogar, não é? O lúdico, ele está mais associado a uma dimensão sensível, de viver e de percepção da experiência, né? Então, me dá medo perceber, escutar isso, às vezes, de colegas dizendo que tal atividade é lúdica, enquanto que eu não tenho como determinar se isso é lúdico ou não. Entendeu? Então, acho que é isso. Muito obrigado. Vou ter que responder um pouquinho de cada um, porque são coisas diferentes, né? Mas o que o primeiro colega colocou, né? Eu diria que é difícil um governo que não queira que os habitantes de uma cidade, de um estado, de um país, não sejam um bando de robozinhos treinados, né? Que nunca criem problema nenhum, né? Então, quanto mais disciplina, quanto mais ordem, melhor, né? Não é à toa, não é por outro motivo que quando nós tivemos o Estado nazista na Alemanha, né? Décadas de 30 e 40, que a educação física tenha sido tão enaltecida, mas uma educação física feita à base de exercícios rígidos, disciplinadores, né? Corrigidos. A ginástica alemã antiga, a sueca antiga, essas ginásticas que deixam a pessoa, a ordem unida, né? Aquelas coisas duras, que de tanto ser repetidas, criam um comportamento disciplinado, né? Então, quando o Caio fala o que ele falou, é porque o sistema está reagindo à postura do Caio e colegas, né, que querem que o lúdico resulte em uma vida melhor, em felicidade, em realização, né? Que a gente não destrua o indivíduo por causa do Estado. A gente também não pode destruir o Estado por causa do indivíduo, tem que ter um equilíbrio. Mas os regimes autoritários e totalitários, eles vão diminuindo o ser humano individual. Ele vai virando uma peça, um robô, né, em função da chamada ordem, né, da ordem na sociedade, né? E a gente embarca muito fácil nisso, a gente acaba querendo mesmo que as escolas sejam todas cívico-militares, né? Eu não sei nem se vai ser cívico-militares, vai ser militares, né? Isso não vai acontecer porque custa tão caro fazer uma escola assim, que vão ter muito poucas no país. São as escolas mais caras do país, né? Mas eu sou contra isso, absolutamente contra. Eu quero que a gente pratique uma boa educação e que a gente aprenda a lidar com o lúdico, né? E quando o Judson fala das conotações diferentes que as palavras adquirem numa sociedade e noutra, isso é um fato, não é só em relação ao lúdico e ao jogo. As palavras, de maneira geral, elas adquirem conotações diferentes. Na raiz, elas querem dizer a mesma coisa. Se eu falar lúdico, se eu falar jogo, é a mesma coisa do ponto de vista científico, filosófico, né? Agora, pode ser que no interior, no sertão da Paraíba, tem uma conotação, né? Em Porto Alegre tem a outra, na Alemanha tem a outra, as coisas. Agora, nós da educação física, o que a gente deve fazer? A gente deve procurar a raiz das palavras e deve procurar usar as coisas
tal como elas são, senão a gente enlouquece, porque cada lugar vai ter uma conotação diferente. Mas quando o Judson diz que é muito difícil dizer se uma coisa é lúdica ou se é jogo ou não, olhando de fora, sem tomar pé da situação, ele tem toda a razão. Não é porque a professora disse que é lúdico que tem que ser lúdico, né? Se um jogo está sendo feito só por obrigação, ela vai dizer que é lúdico, mas não é uma coisa lúdica. Não é um jogo aquilo. Ah, eu estou dando um jogo para as crianças. As crianças estão de saco cheio, não aguento mais fazer aquilo. E tanta repetição. Aquilo deixou de ser um jogo. Aquilo passou a ser tarefa, trabalho, compromisso. Entendeu? Só é jogo se a coisa for brincada. Tem uma coisa no jogo, Judson, que é fundamental. É a imprevisibilidade. Por exemplo, vai jogar ontem Grêmio e Fluminense. Né? Eu assisti porque minha mulher é gaúcha, é gremista. Eu assisti quase todo o jogo. E até estava um jogo meio chato, assim, talvez porque não tem torcida. Mas vamos supor que antes do jogo, os dirigentes e os técnicos e os jogadores combinem que o jogo vai ser 1-1. Aí eles anunciam, gente, nós já combinamos tudo, vai ser 1-1. O Grêmio vai fazer um gol no primeiro tempo, o Fluminense vai fazer um gol no segundo tempo, já está tudo acertado. Então, fiquem tranquilos que vai ser 1-1. Pô, ninguém vai querer assistir o jogo, porque não tem graça. Porque não vai ser jogo. Vai ser o cumprimento de uma tarefa. Entendeu? Só é gostoso, só é jogo, só é lúdico, se a gente não souber o que vai acontecer. Por exemplo, bola. A bola é um objeto que dá muito jogo. Por quê? Quando a gente solta uma bola, a gente não sabe onde que ela vai cair. Se eu soltar um lenço, eu sei onde ele vai cair, mais ou menos sei. É muito mais previsível. Uma bola muito imprevisível, por isso que ela dá tanto jogo. Quanto mais imprevisível, mais dá jogo. O gostoso do jogo é não saber o que vai acontecer. E aquele jogo que a professora fez, que você disse que não é jogo, eu concordo, não é jogo. Porque a gente sabe tudo o que vai acontecer. Ela amarrou as crianças. O professor caiu, minha gente. Vocês estão me escutando? Ele deu uma caidinha. Pode ser da internet. Vamos ver se ele volta, tá? Na frequência aí, porque Alguém não levanta está dando ele aí. problema, né? O link que está funcionando é esse que a Ana Paula colocou, certo? Que termina em 7A, tá bom? Então, vocês vão nesse link que termina em 7A e está funcionando, certo? Pronto, a frequência, Sibeli falou, que é essa que a Ana Paula acabou de colocar, vocês assinam, tá? Se tiver problema, no final fica, a gente vai ficar 15 minutos depois, então no final fica para a gente também estar ajudando, tá bom? Vamos ver se o professor voltou. Deixa eu olhar se ele... Voltou. Ele aqui no... Interessante que vocês fiquem atentos. Caiu a conexão aqui, tá bom? Estão ouvindo agora? Mas está tudo tranquilo, pode... Caiu porque, assim, transmissão longa, né? Do jeito que a internet está super congestionada, né? Todo mundo fazendo trabalhos pela internet, aí cai, né? Não, só para concluir, né, Judson? Não dá tempo de falar mais do que isso, mas se você é estudioso do jogo, você vai passar o resto da vida estudando o jogo, porque é muita coisa para estudar, sabe? Sibeli, tem mais uma pergunta? Alguém fez mais um comentário aí no chat? Não, até então, pode falar, Sibeli. Não tinha nenhuma, Nônia. Você quer complementar? Pronto. Eu vou encerrar, no caso, né, até por causa da fala, o professor passou mais de 1 hora, eu acho que foi 1h20, mais ou menos, falando, né? Precisa tomar eu estou no cafezinho aqui. Então, eu ia tomar um cafezinho, eu estou tomando só água aqui. Diane, então, assim, temos uma pergunta de Melk no chat.
Tá. Você pode fazer acompanhando. Eu vou ler aqui, tá bom? Acredito que Certo. sou 99% lúdico. No trabalho ou na vida, fora do trabalho. Ou na vida, fora do trabalho. Estou no caminho certo ou no errado? Gostaria que o professor comentasse. Quando o Melk fala isso, é um modo de falar, né? Ninguém vai ser 99% lúdico, né? Porque o Melk tem que trabalhar, porque o Melk deve ter suas tristezas, porque o Melk dorme 6, 7, 8 horas por dia, né? Eu imagino que ele está dizendo que é uma pessoa muito alegre, né? Uma pessoa muito brincalhona, uma pessoa que está feliz com a vida, né? A gente tem que pôr a mão para o céu, né? Dar graças a Deus que ele é assim e torcer para que ele continue assim, né? Porque não há nenhuma incompatibilidade entre ser tão alegre, tão lúdico, e ser produtivo e fazer bem para os outros, né? E atender os mais necessitados, e trabalhar bem, e dar boas aulas. Tomara que ele continue assim, né? É só o que a gente quer. Então, mais alguém? A gente tem que encerrar. Lisboa quer falar também. E aí a gente vai Por favor, encerrar professor. a fala de Antônio, tá certo, gente? E aí a gente vai colocar o Pronto. pra fora. Lembrar que a frequência está no Pronto. chat, viu? Por favor, professor Antônio. Bom dia, tá dando certo? Estão me ouvindo? Ok. Bom dia, eu quero parabenizar esse professor ilustre. Essa palestra foi riquíssima para nós que fazemos a educação física, o tema ludicidade, o lúdico na nossa escola, na nossa vida. Eu achei super interessante quando você analisou a questão dos saberes, os saberes escolares, os saberes familiares e os saberes da sociedade. Foi, assim, riquíssimo. Muito obrigado, professor. Parabéns. Esse momento foi, assim, um momento, assim, de grande aprendizado para todos nós. Desejo muito obrigado. Estou, assim, super satisfeito. Você é um grande mestre. Muito obrigado. Somente. Então, é só lembrar que eu só sou professor porque vocês, neste momento, são alunos. Vocês só são professores e professoras porque, em algum momento, vocês terão alunos, né? Então, existe um conhecimento, uma sabedoria de quem ensina, de quem é mestre, de quem é professor, que ele vem dessa relação, né, de estar com os alunos, né? Que o momento de aprendizagem é essa relação professores-alunos, e se produz aí um conhecimento, né, Antônio, que a gente não estuda muito, a gente não presta muita atenção. Lembre aí que o Paulo Freire falou bastante sobre isso, né? A gente aprende com os nossos alunos. A gente aprende nessa relação com os alunos, né? E a nossa existência, ela só se dá porque a gente dá aulas, né? Porque a gente tem alunos, né? Não existiria professor sem alunos, né? Então, é um conhecimento, é uma sabedoria que decorre essa relação. Sabe, Antônio, eu tenho notado, assim, embora eu tenha criticado muito no começo, essa indiferença em relação a essa tragédia humana, a maior da história do Brasil, né? Porque nós não tivemos grandes guerras aqui, 100 mil mortes. Embora isso seja triste verificar essa indiferença, nos encontros na rede, né, na internet, eu tenho percebido as pessoas um pouco assim, mais serenas, sabe, talvez mais bondosas, muito boa vontade. Isso tem sido uma coisa muito geral nos encontros, né, nas lives, nos seminários, essa bondade de acolher os professores, sabe? Então, eu sei que eu falando aqui durante tanto tempo, eu cometo muitas falhas. E vocês guardam as virtudes, guardam as coisas boas para me fazer um carinho, né? Isso eu agradeço, então, a vocês por conta desse esforço de ser carinhosos, né? Eu ganho e vocês ganham também com isso.
Exatamente, professor. Então, o que eu gostaria de deixar aqui para vocês, né, assim também como professor, é exercer a pedagogia da afetividade, né, afetividade com os alunos, afetividade com os seus pares, afetividade com os mestres, né, com os que estão chegando agora, futuros professores, e que a gente possa estar fazendo esse vínculo afetivo, que eu acho que só assim realmente a gente consegue, né, ter essa significância, né, tanto para a vida, né, como para o processo do ensinar, né, e uma aprendizagem que a gente leva à vida, né, de forma, óbvio, acho que para todo mundo, é quando você tem um vínculo afetivo com as pessoas, ela toca você e ela se torna inesquecível. Então, acho que o que a gente pode ficar aqui é a pedagogia da afetividade, e eu acredito que esse momento foi uma pedagogia da afetividade, o professor trouxe elementos importantes, né, e o jogo lúdico, né, o brincar, seja ele, né, da forma como a gente construa, né, dentro da nossa realidade, tem que ser significativo, né, para a vida, né, como o professor falou, acho que uma coisa muito importante que ele disse é que o aluno, ele tem que primeiro, né, ir para a escola para viver, né, para a vida, a gente tem que aprender para a vida, né, e depois vem os outros elementos, né, vida social, cultural, né, então, muito importante, professor, sua fala, eu gostaria de agradecer em nome da equipe, né, da formação continuada da educação física, equipe Foco, né, nós estamos gravando, né, esse momento, vamos disponibilizar no canal também, né, da formação. Em outro momento, a gente vai estar colocando nas redes sociais o vídeo, né, para os professores que estavam perguntando. Então, assim, eu só gostaria de agradecer em nome de toda a equipe. E vou passar agora por informes de encaminhamento, vou só apresentar aqui, pessoal, os livros, né, do professor. Eu sei que muitos de vocês conhecem os livros, né, do professor João Batista, mas, assim, a gente fez um apanhado, né, dos livros aqui que ele tem, e são esses, né, só esses. E aí eu estava conversando com umas colegas da formação, e eu disse, gente, eu pensei que eu tinha só 2 livros, eu tenho 5, né, de todos esses aí, então, é só para a gente ter acesso, saber que tem muito material bom, muito material produzido pelo professor, e tudo que eu tenho muito livro, assim, de participação, né, em capítulos, né, não tem, além desses, tem os em capítulos. Agora, só uma coisa engraçada, Giane, como é que eu sei que você, só pelo seu jeito de falar e de se mexer, que você já jogou muito futebol? Eu entreguei para o professor. Como é que eu posso ter adivinhado, só olhar você, que você é uma adepta do futebol, jogou muito futebol, praticamente uma profissional de futebol? Como é que eu sei? Então, sabe como é que eu sei disso? Sinceramente, eu acho que foi pega de surpresa. Eu sei disso porque tem uma colega sua que trabalha num grupo comigo, Denise. Tem uma... sim, professora Denise. Ela me contou. Quando eu falei que ia falar com vocês, ela falou, eu conheço a Diane, ela joga muito futebol também. E ela está num grupo meu sobre futebol. Que maravilha, Denise. Boa jogadora também, viu? Eu não sou, naquela época, né, eu mantive a essência da jogadora, né? Mas realmente, fisicamente, condicionamento físico, eu não estou mais como antes, não. Tem que voltar, tem que voltar. É verdade, foi um prazer, né, professor? Então, gostaria de agradecer, professor, se fica à vontade, se quiser sair, né? Porque agora a gente vai passar por os informes, encaminhamento da formação. Se quiser dar uma última palavrinha, a gente, né, depois vai passar aqui para a parte da... Só me despedir, então, de vocês, né? Tenham um bom almoço e continuem estudando e, quem sabe, a gente se encontra alguma outra vez, né? Já que a internet pode nos aproximar com muita facilidade. Beijão aí para todo mundo. Com certeza. Tchau. Obrigada, professor. Tchau, tchau.